Sob as circunstâncias, cada divisão poderia fazer pouco, mas apertar seus narizes em desgosto, enquanto eles faziam como Leilin queria. No entanto, sua reputação foi diretamente para as sarjetas e ganhou a reputação de menos bem-vinda em todas as divisões. Para ser honesto, quando ele recebeu pela primeira vez notícias disso, Leilin ficou um pouco surpresa, mas achou muito divertido. No mundo do mago, a força deveria ser respeitada. Reputação não era totalmente inútil, mas só se aplicava àqueles que estavam dentro dos mesmos níveis de força. Enquanto ele continuasse a melhorar sua força, depois que ele avançasse para se tornar um mago de nível 2, essas pessoas o atacariam como cães, abanando o rabo e lamentando que não tivessem deixado Leilin tirar vantagem deles. Magos Leilin. Dragão ganancioso. Lord Reynald gostaria de vê-lo amanhã às 19 horas. Por favor, esteja preparado. César sem expressão anunciou na frente de Leilin e saiu. Isso é um pouco mais cedo do que o esperado. Eu finalmente enfureci os céus. Leilin riu sem medo. Ele não tomou sua posição como inspetor de patrulhamento a sério, e além disso, ele estava fazendo todo tipo de coisas. Não foi surpresa que todo o Force Azonsgarden o visse como um inimigo e se opusesse a ele. Se ele não fizesse nenhum preparativo, ele iria morrer. Isso foi definitivo. Afinal, o próprio Leilin não era completamente inocente, e as investigações soletrariam sua queda. Além disso, a herança do grande mago de Serrom definitivamente atrairia a atenção do posto 2 de magos. No Magus World, havia todo tipo de feitiços que poderiam ser usados para detectar mentiras e testar o espírito de alguém. A razão pela qual os magos aqui não os usavam era porque eles eram magos da luz e faziam tudo em sequência. No entanto, isso foi em tempo de guerra. Tudo era sobre poder. Além disso, havia também muitos mistérios sobre Leilin. Atualmente, se algum desses feitiços fosse usado contra ele, ele nem teria chance de se explicar. Na verdade, há muito tempo Leilin suspeitava que o Force Azonsgarden havia descoberto suas atividades com os magos negros. Embora ele não tenha deixado nenhuma evidência apropriada, ainda pode ter havido alguns vestígios deixados para trás. Se não, porque ele, um mestre de poções de alto nível que era jovem, talentoso e seguro de ser respeitado onde quer que fosse, seria designado para este lugar para lutar. Mas isso é o suficiente? Os lábios de Leilin se curvaram em um leve sorriso. Ele já estava mentalmente preparado para ser descoberto. Afinal, Magi tinha muitos métodos desconhecidos, e ele não tinha como se proteger contra tudo. Ser capaz de ter até 2 anos e permitir que sua linhagem se transicionasse, além de ser capaz de acumular uma grande quantidade de recursos e conhecimentos, fez com que Leilin se sentisse bastante satisfeita. Parece que é hora de cair com eles. Leilin parecia apática. Teoricamente falando, ele foi quem traiu Force Azonsgarden, mas isso foi para o seu próprio bem. Para benefícios. Para perseguir seus sonhos. Ele não ia voltar atrás nessa rota. Bem. Vou usar isso. Leilin virou para a palma da mão, revelando um tubo de teste bem preservado na palma da mão direita. Dentro do tubo de ensaio havia um solvente cinza. Era um tipo de cinza que as pessoas achavam nojento, e apenas um olhar para ele faria com que alguém se sentisse tonto. O solvente das penas do Nefarious Filtbird. Testes foram realizados sobre ele. A fim de romper com Force Azonsgarden e talvez até se tornar um inimigo, é necessário dissipar as restrições do contrato testemunhado pelo Trials YL. Leilin olhou fixamente para o tubo de ensaio na mão, parecendo extraordinariamente excitado. Ele estalou os dedos e, num instante, a sala estava envolta em uma camada de luz amarela fraca. Leilin então removeu cuidadosamente a cobertura da boca do tubo de ensaio. TSSS. Um gás cinza flutuava para fora do tubo de ensaio e, ao entrar em contato com o ar,
O solvente das penas do Nefarious Filtbird produziu inúmeras pequenas bolhas e começou a evaporar violentamente. O GH Leilin beliscou o nariz com força. Que fedor terrível! Ele tinha respirado apenas um pouco, mas ele já estava à beira de desmaiar do cheiro. Foi muito fedorento. Mesmo com sua vitalidade de mais de 20 anos, era quase insuportável para ele. O Nefarious Filtbird era originalmente uma congelação de todas as coisas imundas do mundo, e suas penas mantinham vestígios de sua imundície. Na verdade, o solvente louco as penas não obtiveram seu poder das próprias penas, mas da projeção da força do avencioso nefasto sobre essa parte de seu corpo. O antigo Filtbird Nefarious era uma existência que era o arqui-inimigo do Olho do Julgamento. Não só suas batalhas afetaram o mundo dos magos, mas também várias outras áreas de grande escala. Havia vestígios deles presentes em toda parte em lendas e mitos. Sujeira. Caos. Como essas características surgiram e como elas funcionaram. Uma curiosidade que não podia ser ocultada apareceu nos olhos de Leilin. Quer fosse a característica caótica do Nefarious Filtbird ou a justiça do Trials EYE, eles eram muito diferentes dos feitiços no Magus World. Eles eram mais como um tipo ou regulamento, o que deu a Leilin a mais forte vontade de descobrir ainda mais. Magos geralmente gostavam de pesquisar sobre todos os tipos de fenômenos e forças estranhas, bem como de tentar encontrar maneiras de fazer com que esse poder fosse deles. Em termos de tentar seguir a verdade, os magos eram semelhantes aos pesquisadores e cientistas do mundo anterior de Leilin. É uma pena que esse tipo de coisa só possa ser abordado por aqueles que são pelo menos o Morningstar Mage, quer fosse o Olho da Prova ou o Pássaro Imundo. Ambos podiam atravessar o mundo inteiro e atravessar seres terríveis. A existência deles superava a dos seres normais, e eles haviam entrado em um nível que Leilin não podia esperar alcançar, muito menos entender. O atual Leilin não era nem mesmo uma formiga para eles, provavelmente era um pouco menor que uma partícula de poeira. Mesmo que ele quisesse oferecer sacrifícios e convocá-los, ele só veria uma aparição sem poder. Não foi possível explorar e descobrir mais sobre eles. Mesmo que Leilin estivesse um pouco desapontado, o que ele sentiu foi, ainda mais, o acender do fogo e um desejo mais forte por dentro. Um dia, eu alcançarei o pico do mundo dos magos e farei com que as pessoas tomem nota das outras grandes existências, e corram atrás da verdade e da eternidade que possuem. TSSS. Depois que o solvente cinza volátil no tubo de ensaio terminou sua reação, o corpo de Leilin foi engolfado pela névoa cinzenta. Essa névoa era insuportavelmente fedorenta, fazendo com que Leilin se sentisse sufocada. A névoa cinzenta parecia ter vida própria enquanto subia na pele de Leilin como se tentasse encontrar maneiras de entrar em seu corpo. E de repente Leilin se sentiu fraco e sua expressão mudou. Pac, 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 como se provocado. Várias aparições do Olho do Julgamento apareceram em seu corpo. Essas aparições eram principalmente do tamanho de seu polegar, e o maior era tão grande quanto o punho. Havia alguns fios misteriosos ligados a ele que serpenteavam em torno de Leilin. O poder da regulação. Leilin estendeu a mão direita, tentando tocar naqueles fios. Sem surpresa, as mãos dele atravessaram os fios como se fossem ar rarefeito. Estes devem ser os tópicos do contrato e regulamentos. O pequeno olho da prova representa o acordo que tive com a velha bruxa, enquanto o maior deles é o contrato que fiz, que foi testemunhado pelo posto dos magos. Reynold. O maior olho da prova tinha os fios mais grossos e estava inseparavelmente perto do corpo de Leilin. Alguma parte dele deu a ele a ideia de que se ele fosse contra o contrato, essas linhas quebrariam, e terminaria em um resultado que ele nem queria pensar. TSSSS. Depois de testemunhar as aparições do olho da prova, as flutuações da névoa cinzenta tornaram-se mais intensas. Através de um canal desconhecido, uma misteriosa informação foi transmitida a Leilin.
Um solvente de pena só pode dissolver um contrato. Leilin assentiu e falou na antiga língua de Byron. Eu escolho este. Ele apontou para o maior olho da provação. Não só a antiga linguagem de Byron era a base do lançamento de feitiços, mas também possuía um poder misterioso que permitia a todos os seres com espírito serem capazes de entender o significado pretendido de suas palavras. Por isso, era uma linguagem usada em todo o mundo do mago e em outros lugares. Xixi. Depois de receber a resposta de Leilin, a névoa cinzenta tornou-se rapidamente mais densa e os chiuros de um pássaro soaram no meio. Os chiureados grosseiros deste pássaro eram extremamente desagradáveis de ouvir, como o choro de uma mulher. Juntamente com os chiurear, a névoa cinzenta abriu duas asas e se transformou em um pássaro cinzento grande e fraco na neblina. Este é o corpo real do antigo Filtibird Nefarious. Leilin cuidadosamente derrubou a aparência do Filtibard. No entanto, com o impedimento da névoa, além da aparência principal da ave, nada mais poderia ser claramente definido. Julgamento. 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 Neste momento, como se provocado pelo Nefarious Filtibird, a imagem do olho da provação na superfície do corpo de Leilin começou a vibrar. Pequenos relâmpagos foram produzidos ao redor do olho da prova, o vazio crepitando ao redor deles enquanto sons de hinos de sacrifício soavam. O olho da prova no meio expandiu-se imediatamente várias vezes, transbordando fortes ondulações enquanto tentava romper o vazio para tomar emprestado um pouco de poder de seu corpo original. Xio, pássaro gigante na névoa cinzenta, estendia suas asas, onde grandes quantidades de névoa cinza negra emanavam. Sujeira. Caos. Leilin sentiu-se tonta de novo e quase não conseguiu saber onde ele estava. Xixi. A névoa cinza azulada e as correntes elétricas azuis tentaram se devorar e acabaram perecendo juntas. No entanto, era óbvio que havia muito mais neblina do que um raio azul e, em poucos segundos, estava em uma posição vantajosa. Xixi. Sob o manto de névoa, o olho da provação tremeu violentamente e até impediu todas as tentativas de contatar seu corpo original. Nesse momento, o grande pássaro na névoa cinzenta subiu no ar e, como um predador caçando comida, desceu do ar pop com um beijo do bico cinza. A aparição do maior olho da provação foi bicada. Cachá. Os fios que conectavam Leilin e o olho da prova foram quebrados em dois. Quando os fios se romperam, Leilin sentiu o corpo curvar-se de alívio, com até seu espírito sentindo uma sensação de liberdade, como se um peso tivesse sido retirado de sua mente.